Banca CESP e IRB Diplomata 2015. A concessão de asilo político a estrangeiro é princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Mas, como ato de soberania estatal, o Estado brasileiro não está obrigado a realizá-lo. Item correto. A concessão de asilo político é ato de manifestação da soberania estatal. Portanto, é ato discricionário, não estando o Estado brasileiro obrigado a realizá-lo. Banca CESP, PGE 2017. Quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como federativo, sujeito ao princípio da indissolubilidade. Item correto. A forma de Estado diz respeito à repartição territorial do poder. No Brasil, adota-se a federação, ou seja, o poder está territorialmente descentralizado. Todos os entes da federação são autônomos e mantêm entre si um vínculo indissolúvel. Banca CESP, TRE 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a eletividade e a temporariedade são conceitos inerentes ao princípio republicano extraído da Constituição Federal. Item correto. São características da República o caráter eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político e responsabilidade dos governantes. Banca CESP, MPE 2017. É possível a realização de controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias em razão de princípios de justiça substantiva subjacentes ao texto constitucional. Questão errada. O poder constituinte originário é ilimitado e incondicionado. Não há que se falar em controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias. Banca CESP, MPU 2010. As normas de eficácia contida permanecem inaplicáveis enquanto não advier normatividade para viabilizar o exercício do direito ou benefício que consagram. Por isso, são normas de aplicação indireta, mediata ou diferida. Questão errada. As normas de eficácia contida produzem todos os seus efeitos desde a sua edição, mas podem ter sua eficácia restringida pela lei ou pela própria Constituição. Banca CESP, STJ 2008. Normas de eficácia limitada são aquelas que dependem da edição de outra norma da mesma estatura jurídica para que possam produzir efeito. Questão errada. É correto que as normas de eficácia limitada precisam da edição de outra para produzirem todos os seus efeitos. Mas a norma regulamentadora não terá a mesma estatura jurídica. Ela será uma lei situada hierarquicamente abaixo da Constituição. Banca CESP, TJ 2019. É fundamento da República Federativa do Brasil. Letra A. A dignidade da pessoa humana. Letra B. Desenvolvimento nacional. Letra C. A independência nacional. Letra D. A erradicação da pobreza. Ou letra E. A solidariedade. A alternativa correta é a letra A. É fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º do inciso 3 da Constituição Federal. Banca CESP, Câmara dos Deputados, 2014. Sendo a Constituição, em essência, uma lei,
Os conflitos entre normas constitucionais e infraconstitucionais devem ser resolvidos a partir de uma ponderação de valores no caso concreto, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Questão errada. Em caso de conflito entre normas constitucionais e infraconstitucionais, deverão prevalecer as normas constitucionais. A Constituição está situada no topo do ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para as demais normas. Banca CESP, MP 2018. Ao ser estabelecido no texto constitucional que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si, assimilaram-se ao ordenamento jurídico brasileiro as teorias da separação de poderes e de freios e contrapesos desenvolvidas por Maquiavel na obra O Príncipe. Questão errada. A teoria da separação dos poderes e a de freios e contrapesos foram desenvolvidas por Montesquieu na obra O Espírito das Leis. Banca CESP, TRE 2015, adaptada. No que concerne à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a norma constitucional que garante a igualdade de todos perante a lei é uma norma de eficácia plena, pois, embora seu caráter seja de norma principiológica, sua aplicação é imediata e incondicionada. Questão correta. O princípio da igualdade tem aplicação imediata e incondicionada e, por isso, é norma de eficácia plena. O caráter de norma principiológica não impede que o princípio da igualdade seja considerado norma de eficácia plena. Banca CESP, advogado Telebrás, 2015. As normas constitucionais de eficácia contida têm aplicabilidade indireta e reduzida porque dependem de norma ulterior para que possam incidir totalmente sobre os interesses relativos a determinada matéria. Questão errada. As normas de eficácia contida têm aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. Sua eficácia não é reduzida. Esta é uma característica das normas de eficácia limitada, que só produzem todos os seus efeitos após regulamentação. Banca CESP, TSE 2004. No caso das normas constitucionais conhecidas como programáticas, assim como no das classificadas como de eficácia limitada, é juridicamente válido o advento de norma infraconstitucional que lhe seja contrária, justamente porque a eficácia delas é deficiente. Questão errada. As normas de eficácia limitada, das quais as programáticas são espécie, apresentam eficácia mínima, tornando inválidas quaisquer normas infraconstitucionais a elas contrárias. Banca CESP, CGM de João Pessoa, 2018. Conforme a Constituição Federal, o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício do poder diretamente pelo povo. Questão errada. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88, entre aspas, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Logo, o exercício do poder pode se dar diretamente pelo povo. Banca CESP, TJ 2014. As normas programáticas que veiculam princípios a serem cumpridos pelo Estado podem ser exemplificadas, entre outras, pela previsão constitucional de proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos. Questão correta.
As normas programáticas estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Por exemplo, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Artigo 6º, inciso 20, Constituição Federal. Bancasesp, MPU 2010. As normas constitucionais de eficácia limitada são desprovidas de normatividade, razão pela qual não surtem efeitos nem podem servir de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade. Questão errada. Essas normas possuem normatividade, apresentam eficácia mínima e efeito vinculante desde a sua edição, produzindo, desde logo, os seguintes efeitos: revogação das disposições anteriores em sentido contrário e impedimento da validade de leis posteriores que se opuserem a seus comandos. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que o Estado brasileiro, atendidos os requisitos legais, é obrigado a conceder asilo político a estrangeiro em decorrência de princípio orientador de suas relações internacionais constante na Constituição Federal. Item errado. A concessão de asilo político é ato discricionário. O Estado brasileiro não é obrigado a concedê-lo. Bancasesp, Polícia Civil 2018. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva. O poder que emana do povo será exercido somente por meio de seus representantes eleitos. Questão errada. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, entre aspas, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Existe, portanto, a possibilidade de exercício direto do poder pelo povo. Bancasesp, TJ 2014. A repartição de competências entre os entes federativos atribui à União competência ampla e aos Estados competência residual. Motivo porque lei federal é hierarquicamente superior à lei estadual. Questão errada. Não há hierarquia entre leis federais e leis estaduais. Na hipótese de conflito entre estas normas, a resolução não será pelo critério hierárquico, mas de acordo com a competência atribuída pela Constituição Federal ao ente federado. Bancasesp, Instituto Rio Branco 2016. Sendo as leis estaduais inferiores às leis federais e, portanto, a elas subordinadas, os conflitos entre ambos os tipos de leis são resolvidos pelo critério hierárquico. Questão errada. Não há hierarquia entre leis federais, leis estaduais e leis municipais. Todas estão no mesmo patamar hierárquico. Eventual conflito entre lei federal e lei estadual será resolvido avaliando-se a repartição constitucional de competências. Bancasesp, MP 2018. A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos são fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão errada. A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos são princípios das relações internacionais e não fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos da República Federativa do Brasil são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Bancasesp, TRT, 8ª Região, 2016. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
Considera-se que as normas constitucionais possuem eficácia absoluta, imediata e diferida, sendo essa a classificação mais adotada também na doutrina. Questão errada. A classificação mais adotada, tanto pelo STF quanto pela doutrina, é a de José Afonso da Silva, segundo o qual as normas constitucionais podem ser de eficácia plena, limitada ou contida. Bancasesp, FUB 2015. De acordo com a Constituição Federal de 88, o poder emana do povo, mas é dividido em 3 funções: executiva, legislativa e judiciária, que, bem delimitadas, são impedidas de exercer competências umas das outras. Item errado. O princípio da separação dos poderes adotado no Brasil pode ser caracterizado como flexível e não como rígido, pois os poderes exercem suas funções típicas com preponderância, mas não com exclusividade. Bancasesp, ABIN 2018. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a denúncia anônima não pode ser base exclusiva para a propositura de ação penal e para a instauração de processo administrativo disciplinar. Item correto. De acordo com o STF, as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução, penal ou disciplinar, apoiando-se apenas em peças apócrifas ou em escritos anônimos. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.